conversar com a gente um pouco acerca dos procedimentos nos diferentes espetáculos que eles realizaram aí. Boa demonstração. Só uma questão de ordem, como não é todo mundo que conhece, ele já apresentou, mas também coloca os nomes do espetáculo que vocês já fizeram, que acho que isso fica legal. Tem gente que é bem novinha aqui. Não, você está acabando de esquecer, se você prefere. Pode ser sem? Não, precisa. Pensem sempre que nós temos pósteros, pessoas que não estão aqui, mas que poderão ter acesso ao que aqui se fez por intermédio de gravação, etc. Bom, então, o microfone. Oi, tudo bem? Eu sou o Leonardo, sou diretor do dramaturgo da Companhia Ato, a Paula Carelli, a Fernanda Stefanski, a Aline Filóculo e a Maria Amélia Pará. Ainda da companhia, então, a gente tem a Luciana Paes, que não pôde estar aqui hoje, e o Thiago Amaral, que também não pôde estar aqui hoje. E a Aura, que é a produtora, que também estava aqui, mas teve que ir embora. Então, a gente assistiu um finalzinho da demonstração da Companhia do Tijolo e criou uma responsabilidade. Obrigado pela deixa, Alexandre, diretor de Fala da Ficção. Vou começar falando disso, de ficção e realidade. Não tem diferença entre ficção e realidade, mas eu queria que a gente fosse uma conversa bem informal, entre a gente, com vocês podendo perguntar o que vocês quiserem durante, sem nenhuma formalidade mesmo, assim, super abertos. Acho que a ideia é que a gente possa conversar. Não estou falando isso demagogicamente, estou falando isso realmente, que a gente possa conversar realmente. Enfim, eu acho que como estrutura, como metodologia, eu pensei a gente falar um pouco dos espetáculos que a gente já fez, de como a gente fez, e a partir dos espetáculos que a gente está falando, fazer alguma demonstração de algum exercício feito para criar o espetáculo. Muito mais interessado no processo de criação do que no espetáculo em si, como ele resultou. Né? Bom, vamos lá. Eu nervoso nessa situação, gente. Assim. É o microfone. Eu vou quer que eu fale, eu seguro. Não, tudo bem. Bom, a Companhia Ato a gente começou bem informalmente também. Você vê que a gente gosta da informalidade. A gente começou com um espetáculo chamado Cachorro Morto, que era inspirado num livro, que agora até virou uma peça na Inglaterra. E era inspirado nesse livro e em outros livros, em uma biografia de um autista e um livro de um matemático da década de 50. Começou bem informalmente. A gente ganhou um edital de primeiras obras. A gente tinha acabado de sair da faculdade há um tempo, trabalhava como ator, tinha um grupo de atores, as pessoas que fizeram a faculdade comigo, ou que a gente se conheceu durante a faculdade. A gente se reuniu para montar esse espetáculo Cachorro Morto, que era um espetáculo que a ideia já partia de uma experiência pessoal minha, de interesse pessoal, era a gente não falar de autismo, mas usar o autismo, essa outra forma de perceber a realidade, ou ficcionalizar a realidade, como essa outra forma como um pretexto para falar da diferença, para falar de como a realidade é um monte de projeções ficcionais. Sem que isso fosse consciente, isso já estava presente lá no primeiro espetáculo, isso em 2007, 2008. Acho que aqui ninguém deve ter assistido o Cachorro Morto, né? Que legal. Que bom. A gente já fez o Cachorro Morto, então, a gente fez várias temporadas. O Cachorro Morto a gente já começou a trabalhar com alguns procedimentos no Cachorro Morto. O primeiro deles é que a gente não queria criar uma ficção que desconsiderasse a realidade teatral. Que desconsiderasse... porque, pra gente, toda situação ficcional é um embate, sempre, entre uma situação real e uma situação ficcional. Ainda que a gente não possa separar uma coisa da outra, a gente está lidando com essas duas camadas o tempo todo. Porque eu estou vendo um ator aqui, vocês estão me vendo, estão vendo se eu estou suando, estão vendo se o ator está salivando, eu estou vendo tudo isso, eu lido com essa realidade, existe esse compartilhamento real, apesar de eu estar tentando enganar vocês e dizer que eu sou o Rei Lear, ou o Próspero, vamos do Próspero hoje, que eu sou o Próspero. Vocês claramente não estão acreditando que eu sou o Próspero, mas estão acreditando que eu sou o Próspero. Então, essas duas camadas são muito presentes. E aí você pode escolher como fazer quebras nessa brincadeira que a gente está se propondo. O Castellucci, que é esse diretor italiano que estava agora na mostra, um dos procedimentos que ele usa é colocar a realidade na frente.
Então ele usa um ator que não tem um braço, por exemplo, que é um elemento que não é mais real do que um ator que tem 2 braços, mas é um elemento que muda a minha percepção de espectador, promove um deslocamento na minha percepção de espectador, que é eu estou acreditando que ele é o rei Lear, e em determinado momento eu falo, ele não tem um braço ou traqueostomizado, né? Na verdade, o rei Lear dele era traqueostomizado, eu acho. Eu estou sempre lidando com essas 2 camadas. Outra camada é espacial, que eu sei que você está me falando que isso aqui é um jardim, mas eu estou vendo que é uma parede, eu estou vendo um refletor aqui, eu estou sempre lidando com isso, porque a gente não queria desconsiderar que a especificidade do teatro é esse momento de compartilhamento. É esse momento de, mais do que contar uma história, mais do que desenvolver uma tese artisticamente, mais do que criar imagens, mais do que tudo isso, é esse compartilhamento de realidade que a gente tenta apagar ao extremo às vezes. Normalmente a gente tenta fingir que a realidade não existe para criar uma ficção pura aqui, e o que a gente queria era o contrário, mostrar esse compartilhamento. Então a gente começou com procedimentos bem ingênuos, mas que até hoje para a gente fazem muito sentido. O primeiro deles era que a gente nunca quis chamar os atores com nomes de personagens, por exemplo. A gente sempre fez com que cada ator fosse chamado sempre pelo seu próprio nome. Isso é um procedimento bem ingênuo e às vezes não pode não parecer que tem significado nenhum, e às vezes não tem, mas isso, pensando na constância desse procedimento, ele é revelador também, não só dessa outra camada de percepção do espectador, que estou entre o nome do personagem e o que ele está fazendo em cena, ou o outro espetáculo que ele continua fazendo ele mesmo. É um questionamento já, tudo isso numa coisa muito ingênua. Para a gente tem esse questionamento também de que é possível fazer outra coisa além de você mesmo. Você pode compor outras coisas, mas aquilo também faz parte de você. Eu sou a Paula, mas também sou a Paula, mas também sou a Paula, mas também sou a Paula. Essa ideia de que não existe uma realidade e uma ficção separadas, mas que as duas são uma mesma verdade. A gente já fala disso quando chegar lá na frente. E também um posicionamento, vou dizer isso, mas talvez seja leviano, mas um posicionamento político do grupo na criação, nos procedimentos criativos, de que todos aqui presentes são criadores e estão aqui em cena dizendo, olha, eu estou aqui te dizendo isso, eu estou assumindo esse discurso e estou te dizendo isso. Por mais que eu não concorde com o que eu estou dizendo, ou que eu esteja falando outra coisa, ou que eu esteja em outro lugar, eu estou em primeiro plano aqui te dizendo isso. Em primeiro plano, não no sentido narcisista, vocês estão acompanhando? Eu estou falando. Não no sentido narcisista de, olha, eu estou aqui falando para vocês, então a minha figura é importante, a minha imagem, eu, Tarcísio Meira, estou aqui, não importa a revelia, vocês estão vendo Tarcísio Meira, não é isso. Eu estou aqui, estou te mostrando a fragilidade dessa situação. A fragilidade dessa situação teatral, de que você, se você quiser levantar, você vai arruinar meses de trabalho, e você pode arruinar, é muito delicado, é muito frágil. É uma situação de exposição e de fragilidade muito... às vezes a gente esquece, às vezes a gente se coloca em cena num lugar poderoso, eu acho. Porque eu tenho um microfone, eu estou falando, eu estou sendo ouvido, a gente se coloca num lugar poderoso, mas ao colocar o nome, a ideia é revelar um pouco que, na verdade, esse é o lugar mais frágil. Se existe uma relação de poder, a relação de poder o poder está aqui. Eu estou no lugar frágil, quem está na mão de quem aqui, a cena está na mão do espectador, na verdade. Dá para entender por quê? Se alguém tem uma pergunta, por favor, gente, me ajuda. Eu não entendi muito bem essa parte que você falou, que muitas vezes o próprio ator não concorda com o discurso que uma personagem está fazendo, mas ele se coloca para dizer aquilo e mostrar o quanto isso é frágil. É isso que você quer dizer nessa hora? Não, são duas coisas diferentes. A fragilidade a situação teatral é uma situação frágil, né? A ficção é frágil. Deixa eu ver se eu consigo me explicar, usando um outro exemplo. A ficção ela é muito frágil. Você pode destruir a ficção a qualquer momento, a gente pode quebrar o pacto ficcional a qualquer momento, um refletor queimar pode acabar com o pacto ficcional ou ser incluído no pacto ficcional, mas tem uma fragilidade, e eu acho que a beleza desse encontro é essa fragilidade. Quando eu falei de fragilidade, eu não estou própria do teatro, que eu acho que é por isso que eu faço teatro,
só posso falar por mim, mas acho que é por causa dessa fragilidade, por causa desse lugar de instabilidade, de fragilidade e de sacrifício, não sacrifício no sentido cristão, no sentido de estou aqui me sacrificando, mas no sentido de uma exposição, um compartilhamento. E todo compartilhamento, toda troca, toda relação, eu sou obrigado a mostrar minhas fragilidades, né? Seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento amistoso, no relacionamento de trabalho, eu sou obrigado a compartilhar minhas fragilidades. O que eu falei quando não concordo com o que é dito, é porque às vezes existem camadas ficcionais, não é que eu não concordo com o discurso do que está sendo feito, é que existem camadas ficcionais que revelam outras coisas. Por exemplo, tem uma palestra que eu assisti recentemente, a Paula já tinha me falado que tinha assistido, eu até publiquei no meu Facebook essa palestra, que é uma palestra de uma escritora que ela fala, eu acho muito bonito que ela fala que ela começa falando da mãe dela, que é uma história de fragilidade na história dela. Ela começa muito pessoalmente, por isso que eu acho muito bonito também. Ela fala que a mãe dela era um pouco meio vidente, meio mística, era uma curandeira, de um certo sentido, ela vivia com essa mãe dela, e ela fala que as pessoas iam lá porque tinham muito problema de acne ou inflamação na pele, e ela ela pegava as acnes das pessoas, marcava com círculos assim, ou ao contrário, pegava um ponto, colocava uma maçã e marcava um círculo ao redor, um círculo. E as pessoas se curavam. E ela não queria colocar, ela falou, não quero colocar nada místico nisso. Aí ela perguntou para a mãe dela, ela falou, mãe, mas por que as pessoas... Que mágica você faz? A maçã tem um poder, é isso? Aí a mãe dela falou, não, a maçã não tem um poder. Quem tem poder, você tem que sempre ter cuidado com o poder de um círculo fechado. Ela conta essa história para falar que a tese dela é de que quando você se coloca num círculo fechado, se você faz um círculo ao redor de você, o que a mãe fala é, tudo que você coloca ao redor de um círculo morre. Se você coloca um círculo ao seu redor, você também morre. Se você se isola, se você não compartilha, você também morre. E às vezes, para mostrar que é preciso compartilhar, se existe essa tese, porque eu acho que não tem uma função, uma outra função além da própria história, se existe uma tese que eu tenho que mostrar pessoas que não compartilham. Entende? Deu para entender? É que, por exemplo, a gente tem no Jardim, que é um espetáculo, alguém assistiu o Jardim também? É um outro espetáculo que a gente fez, por exemplo, as duas têm uma relação. E a relação das duas é de uma funcionária, ela é empregada da Aline, e as duas foram criadas juntas, praticamente. Que é uma situação muito cruel e muito recorrente na nossa história, de essa pessoa quase da família. A gente fez uma turnê com esse espetáculo agora na Holanda, de um mês na Holanda. A gente apresentava esse espetáculo na Holanda e era chocante para as pessoas assistirem isso. E elas não reconheciam esse tipo de... Eu não estou dizendo que na Holanda é melhor, porque aqui não é nada disso. É só o tipo de relação que é diferente. Elas não reconheciam esse tipo de relação e parecia uma relação muito cruel para as duas. E a personagem da Aline, ou a Aline, não tem muita diferença da personagem da Aline e da Aline, a Aline, ela falava os poloneses. Os poloneses estão do outro lado da cena. Ela tinha uma brincadeira que é, os poloneses estão aqui. Porque vinha de uma coisa muito micro, que é da família da Fernanda, que é polonesa. Que era a Fernanda da outra cena. E ela falava isso, os poloneses, no Brasil, isso funcionava como uma piada. Era uma piada, bom, os poloneses, que diferente, que bizarro, os poloneses. Na Holanda, existe um problema de migração de poloneses na Holanda. E existe um preconceito dos holandeses porque eles dizem que os poloneses tomam os empregos deles. São uma mão de obra mais barata. Que é a situação que a gente vê muito aqui também. Em outro contexto a gente vê muito aqui. E existe um preconceito muito forte. E quando ela falava dos poloneses, isso tinha a personagem da Aline, ela adquiria um caráter preconceituoso, mas muito revelador de quem eles são. Não que a Aline concorde com isso, mas ela está ali se expondo, e se expondo também que ela tem preconceitos. Que essa relação da quase familiar aconteceu na minha família, aconteceu na sua, é recorrente. Não é... A gente falava muito disso na época do Cachorro Morto, de por que a gente frequentou instituições que cuidavam de autistas, pessoas com Asperger em São Paulo durante um tempo, para fazer o espetáculo. E nosso primeiro impulso era, então vamos fazer uma cópia corporal, uma mímese corporal do gesto deles e mostrar, olha, como eles fazem assim, como eles fazem... Mas a gente logo viu que a gente não podia fazer isso.
Porque a gente estava falando da diferença, apontando a diferença. E dizendo, olha como ele se comporta, olha como ele faz isso, olha como se fosse. Quando o caminho, na verdade, é me incluir na diferença. E eu ser apontado. Então o que a gente fez, por isso também o nome. Por isso toda a ação dos atores na construção do Cachorro Morto, ela não é criada a partir de uma cópia do comportamento autista, mas é um entendimento do ator do que eu faço, que gesto eu faço, que movimento eu faço, como eu falo, como eu me comporto, que também poderia ser considerado fora do padrão, poderia ser considerado anormal. Então é um trabalho de novo, de fragilidade, porque eu estou aqui me expondo, e se eu conto uma história, não tem como eu fugir de quem eu sou contando essa história. Estou falando da história, mas vocês estão assistindo muito mais a mim do que da história. A história que eu contei do vídeo que eu assisti é muito menos reveladora do que é o vídeo, do que eu entendi no vídeo. Né? Entende essa exposição, dessa fragilidade que eu estou falando. Agora sim, bom, no Cachorro Morto, a gente fez o Cachorro Morto e a gente, vários questionamentos, a gente já não queria trabalhar com... uma das primeiras propostas do Cachorro Morto, que foi muito difícil no começo, foi que a gente queria trabalhar com o que não era teatral. Aí a gente tiver uma pergunta lá na frente, lá da ficção, mas o que não é teatral? Mas a gente começou a trabalhar com o que não era teatral, no sentido de que todo mundo estava saindo da faculdade, a gente na faculdade, a gente tinha aprendido na EAD, na ECA, a gente tinha aprendido muita coisa sobre o que é fazer teatro, sobre como se deve fazer teatro, sobre muitas ideias pré-concebidas sejam ideias teóricas, né? Eu acho que o teatro é isso, eu acho que o teatro é aquilo, ou até ideias no prático mesmo, no trabalho do ator. Então eu não posso terminar uma frase para baixo, eu tenho que terminar uma frase, né? Então eu não posso, eu tenho que criar a imagem, cada palavra eu tenho que construir uma imagem para que possa acontecer. Eu tenho que escutar o que o outro está dizendo e responder, eu tenho que manter um diálogo, uma dinâmica. Todas essas regras que a gente aprendeu, no primeiro momento a gente falou, e se a gente fizesse o contrário disso? E se a gente acabasse todas as frases para baixo? E se a gente não criasse nenhuma imagem, fosse só o texto em branco o tempo inteiro? Dito assim, o tempo inteiro, assim, no tom monocórdico, sem nenhuma alteração. A gente percebeu que essa antiteatralidade, que também é teatral, ela serviria para evidenciar a construção ficcional que é essa construção aqui agora. Eu falando com a mão assim, dando entonação para cá. E se eu coloco em contraposição com o flat, com o neutro, neutro é uma péssima palavra, com o ruim, vamos falar de ruim. Se eu coloco em contraposição com o que é ruim, eu vejo que aquilo é uma construção. E a ideia era essa, inverter a perspectiva e colocar a construção não na figura autista, mas em quem está ao redor dessa figura. Então a gente inverte para quem a gente está apontando, que é impossível não apontar também, né? Eu inverte para quem eu estou apontando e falo, ao invés de eu apontar para o autista, para a diferença, eu mostro isso, ele também não é diferente, porque ficar fazendo assim com a mão também é bizarro, né, gente? Eu estou falando aqui não sei, 15 minutos e estou o tempo inteiro trocando o microfone de mão, de cruz, existe muita coisa, né? Seria a família e os vizinhos. Ficcionalmente, seriam as pessoas que estão ao redor. E no começo, isso é muito angustiante, porque eu lembro dos atores falarem em um determinado tempo assim, mas as pessoas vão achar que a gente é mau ator. Mas é mesmo. Eu falo, mas a ideia é essa. Não, mas não é, porque a ideia é essa. Porque não tem nada. Eu estava falando do lado do Castellucci. Quando ele entra com uma pessoa sem graça, é a mesma coisa de quando entra um ator muito ruim em cena. Não é a mesma coisa? A sua percepção vai para a realidade imediatamente. Você está lá, vamos ver o exemplo mais. Você está assistindo Rei Lear. Aí você está lá assistindo Rei Lear, aí entra uma das filhas, é uma atriz muito ruim. Imediatamente você fala, que atriz é essa? Olha o que ela está fazendo. Ai, gente, o que ela está fazendo? Você está o tempo inteiro na realidade, você é obrigado a lembrar que você está no teatro e que existe um ator fazendo aquilo ali, vestido com um figurino ridículo. Você é obrigado a lembrar de todo o contexto que está ao redor daquilo que está sendo criado. Então a gente começou a fazer isso. Então quando começava o Cachorro Morto, a sensação que a gente tinha, até isso virar uma linguagem, a sensação que a gente tinha é de que era um estranhamento gigantesco. Não sei se vocês vão lembrar, mas o espetáculo Cachorro Morto começa assim: você entra na sala, tem um grupo de atores numa parede, uma fila,
e tem uma das atrizes, a Luciana, ela está falando piadas, o que é, em sequência, sem tom nenhum. O que é, não, o que é, o tempo inteiro. É inevitável pensar que isso é muito ruim. Tudo bem. Tipo, nossa, isso vai ser uma experiência terrível. Essa pessoa falando o que é aqui. E aí a Aline começa falando, e a Aline começa falando também muito diretamente. Essa peça não vai ser engraçada. Essa peça não sei o que, meio metalinguístico, mas falando o tempo inteiro na camada. Até que em determinado momento a força da história, e de como aquilo, e da construção, eu espero que as pessoas entrem nisso e mostrem que a ficção é maior do que isso. Apesar de todos esses ruídos, a ficção é maior. Na época, a gente usava um termo também, que é um termo de narrativa de videogame. Eu já falei isso sempre, mas talvez já tenha falado para alguém aqui. Mas essa narrativa de videogame tem um termo que é, pensando, as pessoas que criam videogames e que criam estruturas de narrativa de videogame, elas usam um termo que é a curva de aprendizado, que é o tempo que você demora para entender as regras do jogo e entender como as coisas funcionam, as regras do jogo, e falar, agora eu entendi que se eu apertar o B, o Sonic vira bolinha. É isso, eu entendo, é rápido. E aí tem os jogos, quanto mais rápido, mais alta a curva de aprendizado, melhor o jogo, teoricamente, porque eu entendo muito rapidamente que o Mario pula, quebra, entra no cano, eu entendo muito rápido isso. Sonic é a mesma coisa, eu entendo muito rápido. Então, quanto mais rápido, mais envolvimento eu tenho com a coisa. Então, por isso que é mais fácil fazer uma peça de teatro usando os códigos já conhecidos, né? Porque todo mundo já conhece, é mais fácil se envolver. Eu sei que é uma mentira, eu sei que ele vai falar um pouco assim agora, e tudo bem. Eu já estou acostumado com isso, é uma regra do jogo, eu já entendi. E a gente espera isso, né? A gente vai espera. ter expectativa de que a gente vai encontrar isso. Exato, é isso que a gente espera de assistir. Eu espero que o jogo seja fácil, que eu entenda. Eu espero do jogo de videogame que na primeira fase eu entenda quem é o vilão e como eu chego até o final do bato na plaquinha. É isso que eu entendo, eu espero entender isso muito rapidamente. E a gente começou a pensar numa curva de aprendizado, porque tem jogos que usam uma curva de aprendizado muito mais lenta. São jogos mais experimentais, que tem uma curva que você não entende direito o que está acontecendo, aí você vai descobrindo aos poucos, aí você entendeu uma regra, depois a regra é quebrada e muda o jogo, você vai entendendo aos poucos. São jogos mais atuais, já são a maioria assim, mas tinham jogos que eram muito radicais nesse sentido. Depois quem quiser falar, a gente fala dos jogos. E aí a gente pensou, aí a curva de aprendizado do cachorro morto, de certa forma, era uma curva rápida, mas não tão rápida. Então tinha um primeiro momento do espetáculo, que era esse momento do que é o que é, e das primeiras falas do texto, assim que começavam, os atores contavam cada uma história de um animal real, de um animal que morreu. Um animal seu, pessoal, que morreu, um animal de estimação. Então um era uma rã, outro era um morcego, outro era um porco, outro era um pintinho. Tinham essas histórias. Que essas histórias, a única função dessas histórias para a gente, além de criar o universo de animal morto, que viria dramaturgicamente, ela servia também como curva de aprendizado. Então, o que é, e essas histórias serviam como curva de aprendizado para o espectador fazer. Eles vão falar rápido demais, porque eles falam muito rápido. Eles vão falar rápido demais, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou acontecendo. Era uma acomodação para eu entender. Falei, bom, já entendi como eles vão falar, porque vai ser assim. Para aí a narrativa poder acontecer. E era uma narrativa que a gente ficava trocando os protagonistas. Então sempre o nome do personagem é difícil explicar, talvez depois com mais tempo, depois eu posso falar melhor. Mas a gente ficava trocando os protagonistas de lugar e mudando a ordem, revelando o procedimento mesmo. Então às vezes a filha era a Aline e a Luciana e a Maria Amélia faziam a mãe, às vezes a mãe era a Aline e a Maria Amélia, que fazia a filha da Luciana. A gente ia trocando, invertendo os papéis o tempo todo. O Alexandre Matti até foi assistir, quando escreveu uma, não sei se nem vai lembrar disso, mas muito tempo atrás, num festival em São José dos Campos. E depois o Matti escreveu uma crítica do espetáculo. E, olha... E falando que parecia, que eu acho que a ideia era um pouco essa mesmo, eu fico feliz do Matti ter escrito, porque é uma coisa que a gente pensou, é que parecia como se a gente pegasse uma imagem tridimensional e a gente colocasse ela bidimensionalmente. Então a gente pega a imagem tridimensional e abre a imagem bidimensionalmente. Então você consegue ver todos os lados, numa mesma textura, você consegue ver todos os lados daquela tridimensionalidade.
que é que a gente pegava uma figura, uma situação cênica e abria nos 5 atores. Então a gente tinha 5 narrativas paralelas que no final formavam uma narrativa só. Esse era o Cachorro Morto, que a gente não vai fazer nenhum exercício de procedimento, que é muito tempo atrás, já tá, né? E a Paula não fazia, a Fernanda começou a fazer um tempo depois, né? Porque a Paula não estava no grupo ainda, e a Fê não estava no grupo, mas ela ficava na cabine comigo. Alguém tem alguma pergunta do Cachorro Morto para a gente passar para o próximo? Não? Tá. Esse eu vou passar bem rápido, que foi o segundo espetáculo da companhia, que é o Escuro, que é um espetáculo que a gente tem. Quase alguém viu o Escuro? Olha, esse foi em 2009, também pouca gente viu, um espetáculo mais. Que a gente fez menos temporada, foi o espetáculo menos apresentado da companhia, foi esse. O Escuro